E aí galera, mais um videozinho aqui de correção. Então hoje nós vamos corrigir alguns exercícios de fator comum e evidência que ficou para a semana da semana passada, né, para essa semana. Então nós temos aqui fatórias expressões colocando em evidência um fator comum. Então o que a gente tem que fazer? A gente sempre tem que procurar o fator comum em cada expressão para pôr ele em evidência e a gente poder fazer a simplificação disso aqui. Então, o que nós poderíamos fazer, então, neste caso? Nós temos ali o valor de 4x mais 4y na primeira questão. Portanto, se nós temos que fazer o fator comum em evidência, o que temos em comum entre esse 4x e o 4y? Ora, eles não têm exatamente o mesmo coeficiente numérico? Então, se nós temos o mesmo coeficiente numérico, ou pelo menos múltiplos dele, nós podemos sempre colocar em evidência. Então, esse 4x e esse 4y aqui tem o mesmo fator comum, portanto, eu posso colocar o 4 em evidência e simplificar. 4x dividido por 4 vai dar x. 4y dividido por 4 vai dar y. Ok? Então é como se o 4 dividido por 4 daria 1. A gente não precisa escrever 1 aqui, né? E o 4 dividido por 4 daria 1 ali no y, mas a gente não precisa escrevê-lo. A mesma coisa acontece na letra B, em que nós temos o 7. Coloco o 7 em evidência, ficaria A menos B, portanto, bastante simples essas duas aqui, tanto quanto a letra C e a letra D. Nós só precisamos olhar para o coeficiente numérico e perceber ali. Ok? E por que eu coloco 1 aqui? Porque quando eu vou dividir 5 por 5, nós temos um valor então de 1. Aí, regra de sinal, aqui menos, com mais dos 5 que a gente colocou em evidência, vai dar menos. Por que a gente coloca mais? Principalmente nesses casos que tem um mais aqui e outro menos ali. Por que a gente põe mais sempre? Porque mais não interfere nos sinais, né? Não vai dar tanto problema de regra de sinal. Agora, caso tenhamos nos dois menos, o menos também entra em evidência, ou 2 ou 3, dependendo. Então, é bom ficar ligado nisso, ok? Na letra D é a mesma coisa, só que agora não temos mais coeficiente numérico igual. Porque o coeficiente numérico igual seria o número 1. Até estaria igual, mas o 1 ele não precisa ser escrito. Então agora nós temos a letra A. A letra A está igual nos dois, portanto nós podemos colocar o A em evidência e dividi-los. Ficaria então x menos y, a mesma coisa. Tá? Aqui, nesse caso, nós temos y ao quadrado e y. Como nós temos duas letras iguais, só que com expoentes diferentes, a gente sempre pega o menor expoente. Então, o expoente, por exemplo, aqui é 1 e aqui é 2. Logo, o melhor expoente para pegar seria o y elevado a 1, portanto, que seria o menor. Fazendo, então, esse processo, nós temos aí y ao quadrado. Vai dividir por y, então vai dar y. Agora, se eu for dividir o 6y aqui pelo y, é como se eu fosse, né, dar aquela cortadinha do y com y, sobra o 6. Lembrando que essa cortadinha, né, seria o valor de 1, tipo 6 vezes 1, mas a gente não precisa escrever o 1. Certo? Então, essa é a letra E. Letra F, perceba só. A letra F... Ó, estão batendo aqui. Não sei se estão ouvindo, né, mas... É pra quebrar o vídeo do cara. Então, a letra F nós temos aqui 6x ao quadrado, 4a. Esse 6x ao quadrado e 4a nós temos nenhuma letra igual. Nem o x aqui desse lado, o a do outro lado. Portanto, não temos letras iguais. Mas nós temos números, e os números não são iguais. Então, o que a gente tem que fazer? Ou tu faz um MDC para poder ver exatamente qual é o número que dá para dividir os dois, que obviamente nós sabemos que é o 2, né?
Ou então, e daí acaba esse meu MDC, ou, mais simples, tu percebe que os dois são múltiplos de 2, tanto 6 quanto 4. Então, sendo múltiplos, nós temos aqui o 2 dividindo, portanto, sendo comum, a tanto 6 quanto 4. Daí nós teríamos o valor de 3, e como não tem nenhuma letra em comum, a gente só copia elas. A mesma coisa acontece no 4, em que divide 4 por 2, dá 2, e repete o A. Ok? Bastante simples. Já na letra G, números nós não temos múltiplos nenhum, mas nós temos x nos dois. Portanto, eu posso colocar o x. E qual que vai ser o expoente do x? É o menor. Um é 5 e o outro é 2. Portanto, se um é 5 e o outro é 2, a gente pega o menor deles. Então, 2. Daí colocou ele em evidência. Agora, o que a gente pode fazer? Dividir. Se eu tenho 4 ali e não tenho número aqui, tá? O número aqui é 1, eu só copio 4. E x na quinta dividido por x ao quadrado, lembra, divisão de bases iguais subtrai os expoentes. Então, x ao cubo. Mesma coisa aqui do outro lado, 7. E x ao quadrado dividido por x ao quadrado é quanto? Se é ele mesmo dividido por ele mesmo, dá 1. Então, não precisa ser escrito. Só ficaria o menos 7. Mesma coisa na letra H. Nós temos m na sétima potência e m na terceira potência. Então, a gente sempre pega a menor potência. Então, m na terceira. E divide. M na sétima. Então, subtrai 7 menos 3 vai dar 4. Então, m na quarta potência menos o m na terceira dividido por m na terceira seria o valor de 1, né? Aqui a gente tem que escrever. Por quê? Porque não tem outro número para escrever. Então, a gente escreve o número 1. Tá? Não tem número, não tem letra, não tem nada. A mesma coisa na i. Aqui nós temos a ao cubo. Então, aqui vai dar 1 mais a ao cubo. Tá? Lembrando, subtrai os expoentes. 6 menos 3. Na letra J, nós temos x ao quadrado e x. Então, x põe em evidência. Vai dar x mais 13. Na letra K, nós temos m ao cubo e m ao quadrado. Então, coloca m ao quadrado, que é o menor expoente, em evidência. Então, vai ficar 5m. E m ao quadrado dividido por m ao quadrado é 1. Então, menos 1. Letra L. Vamos arrastar um pouquinho aqui para baixo para a gente poder enxergar bem isso aqui, a continuação. Na letra L, nós temos 50 e 51. Então, x elevado a 50 é o menor expoente. Então, isso aqui vai dar 1 mais x. Por quê? Porque subtrai os expoentes. 51 menos 50 vai dar exatamente 1. Que não precisa ser escrito ali, né? Pode ser só assim. Na letra M, aqui a gente tem 8 e o 12. Então, esse 8 e 12, eles estão em comum na parte dos múltiplos. Eles são ambos múltiplos de 4. Então, eu posso colocar o 4 em evidência. E eu tenho x na sexta e x na terceira potência. Logo, coloco sempre o menor expoente. Então, vai ser x na terceira potência. Aí vai lá. 8 dividido por 4 é 2. X na sexta dividido por x na terceira é x na terceira potência. Aí faz o outro. 12 dividido por 4 vai dar 3. E x ao cubo dividido pelo próprio x ao cubo daria 0, né? X elevado a 0, que é o número 1. Portanto, não precisa ser escrito. Mesma coisa acontece na letra N. Ambos são múltiplos de 3. Então, eu coloco um 3 em evidência. E ambos têm x, portanto, o menor expoente é x ao quadrado. Colocou ele em evidência, divide. 15 dividido por 3 dá 5. X ao cubo dividido por x ao quadrado dá x na 1. Não precisa escrever o 1. E 21 dividido por 3 vai dar 7. X ao quadrado dividido por ele mesmo vai dar 1. Que não precisa ser escrito. Aqui é a mesma coisa. 14 e 42. Ambos são múltiplos de 14. Então, dá para colocar o 14 em evidência. Ah, mas se eu quis colocar o 2 ou o 7. Pois é, mas o 2 vezes 7 dá 14. Então, a gente sempre tem que colocar o máximo divisor comum. Por isso, o MDC, que eu comentei antes. X ao quadrado e x
nós temos 2x, valores aí, né? Então, coloco o x com o menor expoente, que é o 1. Portanto, vai ficar x no primeiro caso, porque 14 dividido por 14 é 1, não precisa ser escrito. E x ao quadrado dividido por x dá 1, 2 menos 1 é 1, que também não precisa ser escrito. Depois, 42 dividido por 14 é 3. E x dividido por ele mesmo vai dar 1, então não precisa escrever. Fecha isso aqui. A letra P, nós temos tanto x ao quadrado quanto x e y ao quadrado e y normal. Portanto, coloco os x e o y em evidência e pego o menor expoente. O menor expoente de cada um deles, aqui vai ser esse aqui, esse x que é 1, e esse y que é 1. Então, pegando os menores, está aí, os 2 elevado a 1. Daí vai ficar x ao quadrado dividido por x, vai sobrar um x. Agora, se eu pego o y dividido por y, vai dar 1, então não preciso escrever. Tá? Por que eu não preciso escrever? Ó? Porque vai ficar o mesmo expoente com o mesmo expoente ali. 1 e 1. Então vai dar y elevado a 0, que é a mesma coisa que o 1. Daí nós pegamos aqui do outro lado, x dividido pelo x, mesma coisa do y ali, de antes. E daí nós pegamos o y ao quadrado dividido pelo y, subtrai os expoentes. Vai dar y na 1. Ok? Então, feito todas essas de fatoração com binômios, agora a gente parte para trinômios. Então agora nós temos um exercício número 2, que são 3 ao mesmo tempo. E aqui vai ser um pouquinho interessante, porque tem que cuidar, agora não só mais de 2, né? Então 3, para poder fazer os seus múltiplos. Então, aqui que todos eles têm em comum. Primeiro, olhando para os números, todos eles são o número 2, portanto 2 pode ser colocado em evidência. E as letras são todas diferentes, então não tem como fazer mais nada. Então vai ficar A menos M mais o valor de N. Ok? Próximo, nós temos 5, 20 e 10. Olhei para o coeficiente numérico e todos eles são múltiplos de 5. Então eu posso colocar os 5 em evidência. Letras, aqui eu tenho A, X e nada. Então todas as letras são diferentes, então só copia A. Aqui vai ser 4x, porque divide, né? 20 pelo 5. Aqui 20 pelo esse 5. E o 10 dividido pelo 5 vai dar 2. Bastante simples essa letra B. A mesma coisa acontece na letra C, todos são múltiplos de 4 e não tem letras iguais, então põe 4 em evidência, divide, 4 dividido por 4 vai dar 1. Menos 8 dividido por 4 vai dar 2, x, copia. E menos, aqui, 16 dividido por 4 vai dar 4. E copio o y. Certo? Na D, mesma coisa, são múltiplos de 11. E as letras são diferentes, então só copia as letras. Aqui nós teremos 5M. E no outro ali nós teremos 3N. N de navio. 35AX e menos 42AY, agora nós já temos números um pouquinho maiores, mas ambos estão na tabuada do 7. Isso aqui é 7 vezes 5, isso aqui é 7 vezes 6. Portanto, 7 dá para colocar em evidência. E nós temos o valor de A e A aqui nas letras, na parte literal. Portanto, se na parte literal nós temos letras iguais, põe em evidência. As duas são o mesmo expoente, são expoente 1 e expoente 1. Portanto, eu não preciso me preocupar, vai ser o expoente 1 e eles vão ser cancelados. Portanto, então vai ficar 5x menos 6y. Tá? Então, o A acaba ficando em comum. Sempre quando tiver os mesmos expoentes, vai cancelar de um lado do outro. Porque ó, daí não aparece lá no 5x e no 6y. Certo? Letra F. A letra F, todos os números são iguais, então já põe o número em evidência e vamos ver se letras têm iguais. Tem A e tem A. Cada uma delas. Então, põe em evidência o valor de A e como vai sobrar o M, o X e o N, isso aí a gente põe dentro dos parênteses. Letra G, nós temos coeficiente numérico 5, coeficiente numérico 5 e coeficiente numérico 10. Portanto, são múltiplos de 5. Mas também temos letra A e letra A.
Logo, vamos colocar todos eles em evidência com a letra A. O menor expoente de A é 2, então 5A ao quadrado, tá? Porque todos eles são 1 ao quadrado. Então, quando a gente for fazer essa divisão, 5 dividido por 5 é 1, A ao quadrado dividido por A ao quadrado vai dar 1 também, mas vai sobrar o x, tá? Mesma coisa acontece na parte do meio, vai dar menos 5 dividido por 5 menos 1, A ao quadrado dividido pelo A ao quadrado vai dar 1, e M sobra ali. Então, nós temos o M por fim. E na última parte, daí nós temos menos 10 dividido por 5 dá 2. A ao quadrado dividido pelo próprio A ao quadrado vai dar 1. Então, não altera em nada. E fica assim a nossa simplificação. Próxima parte, letra H. E já praticamente terminando, nós temos todos os números 2. E as letras nós temos A, I, AX, né? AY, AXY. Então, nós só temos o A em comum com todos. Então, colocou em evidência, dividiu, vai sobrar o X aqui. Aqui no meio vai sobrar o Y. E lá na ponta, opa, é o menos, né? Nós teremos o A ficando de fora, só sobrando as letras X e Y. Ok? Então, é só imaginar sempre nesse sentido. Tá, gente? Número 3 e última questão que nós iremos fazer hoje. Vai acabar, para o videozinho ser bem curtinho, não muito longo. Nós temos aqui fatórios e expressões colocando em evidência um fator comum. Mesma coisa que nós estávamos vendo antes. Então, aqui eu tenho 15 e 3, múltiplos, portanto, de 3. Coloco em evidência e vejo que tem as letras em comum. Aqui eu tenho x e tenho x. Portanto, colocando em comum, o menor expoente é o 4, porque aqui nós temos 7. Então, coloco aqui o 4, o menor expoente do x. E daí, nós dividimos. 15 dividido por 3 é 5. 5x na sétima dividido por x na quarta, subtrai os expoentes, vai dar 3. E daí, menos 3 dividido pelo 3 vai dar menos 1. Não vou chegar a escrever o 1, porque o 1 ele acaba não sendo necessário, a não ser que não tenha nenhuma outra letra, né? Ou número para poder representar. Daí nós temos aqui o A, só copio o A, porque não tem outro A para dividir, e x na quarta dividido pelo próprio x na quarta é 1, então também não interfere. Fica assim a nossa resposta. Na letra B, nós temos x na sétima, x na oitava, x na nona. Portanto, pegando o menor expoente, que é x na sétima, nós dividimos isso aqui. Ficaríamos com o valor de 1, porque dividi ele por ele mesmo, mais x na 1, tá? Que não precisa escrever o 1zinho, e depois x na 2. Lembrando que eu subtraio os expoentes, portanto, esse aqui ficou 2, esse aqui ficou 1, e esse aqui seria 0, né? X elevado a 0, que vale 1 inteiro. Mesma coisa na letra C, nós temos quinta, terceira e segunda potência. Então, coloca o menor expoente, seria a segunda potência, e ficaria A ao cubo, porque subtrai, né? 5 menos 2 é 3, depois 3 menos 2 é 1, e A ao quadrado, que seria dividido pelo A ao quadrado, seria 2 menos 2, seria 0. A elevado a 0, portanto, que vale 1 também. Certo? Letra D. Na letra D nós temos 6, 10 e 4, portanto, todos são múltiplos de 2. Sendo múltiplos de 2, opa, faltou ver as letras, né? X ao cubo, x ao quadrado e x na quarta potência, todos são x. Portanto, pegando o menor expoente, que é x ao quadrado, colocamos em evidência, ficamos com 6 dividido por 2, 3. X ao cubo dividido por x ao quadrado, x. Menos 10, daí a parte do meio. Menos 10 dividido por 2, menos 5. E x ao quadrado dividido por ele mesmo, não precisa escrever nada, né? Porque seria o valor de 1. Última parte, 4 dividido por 2 seria 2. E x na quarta potência dividido por x ao quadrado seria x ao quadrado, que sobra ainda 2. Ok? Letra E. Todos são múltiplos de 3, olha só. Por que não é 2, senhor? Porque o 9 não é par, portanto não dá para dividir por 2. Mas todos são múltiplos de 3. Coloco 3 em evidência e percebo que todos eles têm xy, olha só. E o menor expoente deles é justamente 1. É um xy normal. Daí divide 6 por 3 vai dar 2. E x ao quadrado dividido por x
lembra que é na 1, então 2 menos 1 vai dar 1. Y dividido por ele mesmo, não precisa escrever. Próximo, 12 dividido por 3 vai dar 4. E xy dividido exatamente por ele mesmo é como se cancelasse esses daqui, porque daria o número 1, e o número 1 aqui, 4 vezes 1, não precisa ser escrito. Última parte, menos 9 dividido por 3 vai dar menos 3. E xyz é como se cancelasse xy, sobrasse apenas o z, certo? E daí a gente finaliza aqui. A última parte era para poder fazer o fator comum. Olha só, percebe que o x menos 3 e o x menos 3 estão em comum? Então, eu posso colocar o x menos 3 em evidência. E daí, dividir, vai sobrar quem? Sobra o A e sobra o B. Tá? Então, esse era o processo que era para fazer aqui. A mesma coisa acontece aqui. M mais N estão em comum. Portanto, eu coloco ele em evidência e divido pelo resto. Sobra o 9 e sobra o menos A. Então, 9 menos A. Esse foi o nosso exercíciozinho, uma correção aí de cerca de uns 20 minutinhos. Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me contata, me procura para a gente poder tirar essas dúvidas se ninguém ficar para trás, porque essa matéria é extremamente importante para esse ano e também para os próximos que virão. Beleza? Grande abraço, fala nós. Fui, gente!